que tudo isso? Me perdoa, Pai, por favor. Pai, fique conosco, ampliando nossas mentes, para que possamos assimilar o que estudarmos na noite de hoje e transmitir com seriedade a todos aqueles que desejarem te conhecer, conhecer o teu Filho Jesus e conhecer a doutrina do teu Filho. Fica conosco, nos abençoando, não só agora, mas por todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim se faça agora e sempre. Graças e graças a Deus. Saúde, luz e paz a todos nós. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Eu esqueci de gravar a prece, né? No final a gente grava. Mas já iniciei a gravação, tá? Hoje nós estamos estudando quarta-feira, livro 2, Espíritos, pergunta 438, a última pergunta do item sonambulismo. Sim. Quem dormiu não assistiu. Então, vamos lá, Elisa. A última pergunta. Nós hoje estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, no capítulo 8, né, sonambulismo. A pergunta é a 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Uma perguntinha muito interessante, porque o sonâmbulo está agindo como espírito livre. Boa noite, Consuelo. Como espírito livre. Né? Boa noite, boa noite, gente. Boa noite. Então, o Kardec foi bem. Oi? Estou te ouvindo. Kardec foi bem, né? Como sempre, tocou lá a onça com a vara curta, né? Quer dizer que se eu estou emancipado do corpo, eu estou livre do corpo, preso apenas pelo cordão de prata, né? Eu tenho responsabilidade, né? Essa pergunta, né? O uso, essa é a pergunta. Né? Eu tenho responsabilidade sobre os meus atos. Olha só, a pergunta é bem, né? Bem apertada. Bem apertada mesmo. Né? Quer dizer, isso vai influenciar em minhas vidas futuras. Tá? A minha passadinha lá no mármore quente vai esquentar mais o mármore para me ficar pulando mais forte, né? Ou nos mundos, ou estarei em lugares felizes. Quer dizer, é realmente uma pergunta muito, né? Kardec foi num alvo legal, né? Porque nós somos espíritos encarnados. O que nós fazemos em nossa vida emancipado da alma é o que nós somos, o que nós queremos, é o que nós gostamos. Não é porque o cara que eu estou aqui em vigília, de repente, quando eu vou dormir, eu vou lá para o pancadão, né? Vou lá para o barzinho tomar uma cerveja, etc. Então, o corpo não influencia em nada as nossas decisões. Não, o corpo é um simples instrumento de trabalho. É uma enxada, é uma pá. Né? Então a pergunta é bem, né? Porque a gente, como nós sempre falamos, nós não julgamos corpo, né? Nós não julgamos espírito. Quer dizer que o espírito dá uma escapadinha, dá uma fugidinha durante o sono. Não, isso ele está liberado, ele estava dormindo. Está liberado dessa escapadinha aí, desse pulo de cerca, etc. Não, nada disso. Nada disso. O espírito faz fora do corpo aquilo que lhe compraz. Quem gosta de estudar vai para alguma escola. Né? Quem gosta de assim, observar a vegetação, o meio ambiente, vai para aquela turma também. Né?
Cada um vai procurar o seu lugar, onde vibra, a sua frequência, onde vibra. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Essa é a pergunta que o nosso Allan Kardec faz para os espíritos. Né? E o estado do espírito depois da morte, quer dizer, vai influenciar. Fizemos o bem, emancipado da alma, nós não podemos fazer o bem. Lógico que isso aí depende muito de treino, né? Porque, olha, eu já ouvi palestras que a pessoa chega e fala: eu não faço quase nada aqui em vigília, eu não vou ao hospital, não distribuo quentinha, não assisto doente, porque quando eu durmo, eu vou emancipado ajudar os outros. Aí a pergunta é essa: se não treina em vigília, será que, quando está fora do corpo, vai ajudar alguém? Não precisava reencarnar. Eu já ouvi isso em palestra. Precisava reencarnar, ficar só lá no mundo espiritual ajudando todo mundo. Se o duro da reencarnação... É aquilo que Emmanuel fala, né? A enxada que não é usada enferruja, né? Se o duro nosso aqui nessa vida de relações é isso, um ajudar o outro. É a nossa grande dificuldade. Muito que a gente faz ajudar os familiares, os amigos, olha lá. Se alguém estranho, a gente, erradamente viramos as costas. Toda vez que a gente vê alguém na rua, eu me lembro logo de nosso lar, campo de repouso. Eu falo: meu Deus, quando é que nós, sociedade humana encarnada, vai chegar ao estágio de não deixar essas pessoas na rua? Dar-lhes pelo menos de comer e de se vestir em algum lugar. Tem muitos direitos, porque direito é adquirido através de trabalho. Tanto que lá em nosso lado tem o tal do bônus hora, que é adquirido o quê? Através do trabalho. Lá não tem dinheiro, mas tem o bônus hora. Com o bônus hora a pessoa compra uma casinha, a pessoa tem direito a viagens, tem direito a shows, não é isso? Fui para o Bosque das Águas, ouvi lá uma orquestra. E o que é pior, lá no Bosque das Águas não tem pancadão, viu, gente? Só tem coisa light. Então, se a gente aqui, na nossa vida de relações, não conseguimos fazer o que é certo, é porque realmente nós não estamos afim ainda, não estamos nesse ponto, estamos essa enxada enferrujada aí. Então, saindo do corpo, nós vamos fazer o que nós gostamos. Podemos ter certeza disso. Os livros espíritas nos provam isso. No livro mesmo, Missionário da Luz, não, no Missionário da Luz, sim. Não sei se não missionário, não. Sei que faltaram a aula, Eu sei que dois indivíduos faltaram a aula. Um faltou a aula porque estava com uma obsessão que ele evocou durante o dia, pensando mal do cara, desencarnado. E o outro estava onde? Estava com 3 mulheres. 3 mulheres. Ou seja, ele se emancipou da alma e foi fazer o que ele gostava. Ele era um estudioso de espiritismo. Hein? Estamos falando de um qualquer não. Qual o livro, gente? Missionário mesmo, né? Não é missionário, não. Pô, me perdi aqui agora no livro, hein? A memória falhou agora. Depois eu me lembro. O livro do André Luiz. Então a pergunta é essa. Nós somos responsáveis por isso que nós vamos fazer emancipados do corpo, fora do corpo? Principalmente no estado de sonambulismo, nós estamos mais livres. Ou seja, temos mais facilidade para praticar o que nós gostamos? Essa é a pergunta. Alguma pergunta da pergunta? Aqui no Miramês, primeiro parágrafo, diz assim: o uso das faculdades com que Deus dotou o espírito influi muito na sua vida depois da morte. São as nossas ações que nos abrem ou fecham os caminhos, direcionando a nossa libertação ou prisão. É nesta assertiva que o Espiritismo vem acordar os que dormem e instruir os ignorantes,
de modo a saber fazer uso de sua mediunidade em todos os rumos. Lê a segunda. Diz o frase. Evangelho: dai graça o que de graça recebeste. As faculdades espirituais, todas as temos, e recebemos de Deus por misericórdia, de graça. Portanto, devemos usá-las em benefício do nosso próximo, sem pensarmos em recompensa. Não consta no Evangelho que Jesus recebeu alguma coisa pelas curas que fez, que foram milhares. Ele, o doador divino, ainda ensinava a seus discípulos que se alguém lhes tomasse a túnica, que deveriam dar também a capa. E a quem lhes pedisse alguma coisa emprestada não deveria ser cobrada. Aqueles que pretendiam ser seus seguidores, dizia: dai tudo que tendes e segui-me. Evangelho segundo o Espiritismo, segunda-feira. Isso aí. É isso aí. Bom, a resposta que o Miramês deu aí é a explicação da resposta do Livro dos Espíritos, não é da pergunta, tá? Vocês prestaram atenção nisso? É da resposta. Nós não lemos a resposta do Livro dos Espíritos. Vamos ler agora. Vamos lá. A pergunta é a resposta. A pergunta é a resposta. 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte? Muito. Como bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Exatamente. Tudo que Deus nos dá, tá? É para a gente usar para o bem. Misericórdia, né? Eu me lembrei aqui da parábola do administrador infiel, né? O mordomo infiel, está em Lucas, capítulo 16. E é mais ou menos isso. Você tem a Bíblia aí na mão, Elisa, ou não? Entendeu? Está cada pedida em Bíblia. O Evangelho. Pode ser no Novo Testamento? É o Novo Testamento mesmo. Desculpa, é Lucas, capítulo 16. Eu falei Bíblia, que eu trouxe a Bíblia de Jerusalém. Trouxe ela de longe, hein? De Jerusalém. Ó. É medido, Lucas, capítulo 16. Versículo 1. Peraí, versículo 9. Versículo 1 a 8. 1 a 8. 16, do 1 ao 8. Isso. Parábola do administrador infiel. Isso. Que algumas Bíblias como é que se fala? É o mordomo infiel, tá? Do Almeida mesmo é o mordomo infiel. Olha, gente. Na minha tem uma cola. Se alguém quiser comprar algum dia uma Bíblia, tá? Essa aqui é muito aconselhada, porque ela é assim, bem imparcial, tá? Bem imparcial. Tem comentários, porque aqui foi um grupo de protestantes, católicos, judeus se reuniram para fazer essa tradução, não é de uma pessoa só. Existe também a TEB, também a mesma coisa, tradução econômica da Bíblia, mesmo grupo. Mas essa aqui não sei porquê ficou mais. O próprio Haroldo Dutra usa muito essa, tá? Ele usou o Evangelho que ele traduziu, né? E quando é o Antigo Testamento, ele usa essa Bíblia, Bíblia de Jerusalém. Tá? Então, quando vocês verem por aí, quiserem comprar e ver, um dia desse me toma uma promoção legal. A minha já é antiga, né? A tradução dela é bem fiel ao original. Bom, vamos lá ler essa. Quem não tiver a Bíblia na mão, é só ouvir. Quer dizer, o Evangelho na mão, desculpe. O Evangelho de Lucas, capítulo 16. Parábola do administrador infiel. Tem uma cola aqui. Senhor, que é igual a Deus, é administrador de qualquer um de nós. Eu e minha escola. Bom, capítulo 16, versículo 1. Dizia também aos discípulos: havia certo homem rico que tinha um administrador. E este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. Chamando-o, disse-lhe:
que é isso que ouço a teu respeito. Presta, Ladrão. isso não está escrito aqui. Presta conta da tua administração, pois não podes mais administrar. O administrador disse a si mesmo: que farei, já que o meu senhor está tirando de mim a administração? Não sou capaz de cavar, tenho vergonha de mendigar. Eu sei o que farei, para que, quando for removida da administração, me recebam em suas casas. E convocando. Olha só a inteligência desse administrador. Quando ele fala isso aí, já sei o que farei para que, quando afastado da administração, tenha quem me receba na sua casa. Tá? Então vamos ver o que é que ele vai fazer aí agora. Convocando cada um dos devedores do seu senhor, dizia ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele disse: 100 batos de óleo de oliva. Disse-lhe ele: toma tua conta e, sentando-te, escreve depressa: 50. Então disse ao outro: e tu, quanto deves? Ele disse: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador da injustiça, porque ele agiu prudentemente, porque os filhos desta era são mais prudentes do que são os filhos da luz em sua própria geração. Bom, a Elisa já falou duas coisas. O Senhor é Deus. O administrador somos nós. Não é isso? Então, nós pegamos os bens que Deus nos confia, que nós não somos dono de nada, tá? E, né, utilizamos praticamente somente para nós. Bom, aqui tem um detalhe, tá? Tem um detalhezinho. Geralmente, quando o administrador, veja bem, naquela época, o administrador, como ele tomava conta dos bens do senhor, o senhor dele, estamos falando agora de Deus, não, falando normal, lá no em Israel, né? O administrador tinha direito a emprestar dinheiro do seu senhor. Logicamente, com uma grande responsabilidade para fazer isso. Só que quando ele emprestava o dinheiro, malandramente, ele sempre, né, botava um jurinho, né, botava um dinheirinho a mais. É isso? Ou seja, ia abusar do próximo, abusar do seu irmão. Tá? Então, Deus descobre que ele estava o quê? Fazendo isso. Ele, em vez de pegar, agora vamos botar para hoje. Né? Quando nós pegamos os bens, a gente sempre fala aqui, cada vez que surge um bilionário, aparece milhões de miseráveis. Porque pega o bem que é para usar para todos e acumula para si. Esse é o administrador infiel. Tá? Por que eu estou falando sobre essa parábola? Não são os talentos que Deus nos deu, que nós temos que, né, utilizá-los? Tá? Então vamos lá. Mas esse administrador, quando sentiu que a barra dele estava pesando, foi lá e abateu o que ele tinha cobrado a mais dos outros. Ele abateu. Tá? Então, veja bem, perante o Senhor, ele não era mais desonesto. Ele reconheceu o seu erro e consertou o seu erro. Tá? E o Senhor louvou o administrador por ter agido com prudência. Ou seja, ele pegou o excesso e dividiu com os outros. Não foi isso que ele fez? Em palavras do dia de hoje? Pegou o excesso e dividiu. Oh, você dá tal. Não deve 100, só deve 80. Então, ele utilizou 2 talentos que estavam na mão dele para ele, né, viver, ajudar os outros, e dividiu-os honestamente, corretamente. E o Senhor o louvou e fala depois: os filhos desse século, que somos nós, que isso aqui é referente a essa passagem de hoje, são mais prudentes com a sua geração que os filhos da luz. Os filhos da luz são justamente o quê? Os filhos da luz, já fala, do conhecimento.
da inteligência perversa, do intelecto perverso, que é o que está acontecendo muito hoje no nosso planeta. Então, tudo que Deus nos dá é para ser dividido, não é para ser acumulado. É a parábola. E é a resposta que está aqui no livro dos Espíritos, né? Como bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades que Deus o dotou. Então, nós somos administradores, mordomos de Deus. Mas nada além do que isso. Nós não temos nada. Nem o corpo. O corpo é um empréstimo que vai durar 80, 100 anos, 60, de acordo com a necessidade do espírito. E a nossa responsabilidade com tudo isso é enorme, porque Jesus tanto fala, né? Vigiar e orar. Nós temos que estar atentos a tudo. A nossa responsabilidade é imensa. Comem demais, estamos danificando o quê? Um instrumento que Deus nos deu para evoluir. Não é isso? Pensa com malícia. Pensamento que era para fortalecer o outro, nós estamos usando o quê? Para derrubar o outro. E aí vai por diante. Quantas coisas que nós, né, temos que nos corrigir. Nunca lhe esquecer, somos apenas mordomos ou administradores. Tá? Eu achei muito assim a ver com essa resposta, da nossa responsabilidade. Não importa que é fora do corpo, né, emancipado do corpo, ou se é em vigília. Porque o que nós vamos fazer lá fora é o que nós também fazemos aqui em vigília. Nós não somos santos lá fora. Né? Só seremos santos emancipados do corpo se formos santos do corpo. Né? Honestos, direitos, virtuosos, digamos assim. Somos virtuosos no corpo, em vigília, que é o espírito que é virtuoso, não é o corpo. Ok? Alguém falar algo? Doutor Roberto? Não, está tudo muito claro. Consuelo? Tá tudo claro, claríssimo. Dona Luz, tudo bem? Elisa? Bom, vamos então a 439. Sim, 439. Agora nós vamos mudar para o êxtase. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? Veja bem, Kardec começou com sono, sonhos, sonambulismo e agora êxtase. Tá? São degraus. Né? Logicamente que isso não é matemático, né? Assim, ó, até aqui você está dormindo, a partir daqui você está emancipado da alma, daqui a 15 metros você está sonambúlico. Não, nada disso. Tá? Essas coisas vão acontecendo de acordo com o merecimento, né? É. A alma vai se libertando de acordo com o merecimento. Exatamente. E conhecimento também. Passa a saber utilizar isso aí também. Tá? E essa questão do Kardec vai falando aqui, o sonambulismo, nós já falamos várias vezes, que é um estado que a alma está bem livre, está bem solta mesmo. É o que veio a pergunta 438, né? Nesse estado de alma bem solta, né? Se fizer bom ou mau uso, com qual é a responsabilidade? Né? Então, e o êxtase está além disso. Está muito além. O êxtase a maioria dos casos, né? Eu aqui escolhi 2 casos para a gente conversar sobre isso, mas a maioria dos casos o espírito não quer nem voltar para o corpo. Nesse caso aqui, o espírito quis voltar para o corpo. Né? É do livro Há 2000 anos. Todo mundo que já leu se lembra dessa passagem. Tem esse livro aí na mão, Elisa? Ou não? Eu tinha que ter passado antes. Tem? Ô, Consuelo, a biblioteca dela está tinindo hoje. Eu não sei por que você pergunta, é só falar, Elisa, o livro tal. Ela pisca Boa o olho, ideia. Boa ideia, Consuelo. Vai ser assim a partir de agora. Elisa, aperte o aperte o botão
e traga o Meu livro tal para a Deus. gente ouvir. Então, É isso? vocês estão viajando na maionese. Eu só não Então, sei aonde é. capítulo 5, o Messias de Nazaré. Peraí, deixa eu achar aqui, capítulo 5. Eu vou contar a história rapidinho, quanto você acha, mas é na segunda folha. Dando curso às ideias que lhe fluíam da mente sediada e abatida. Tá, é onde parar que nós vamos começar. Segunda O folha. Messias é isso, 82. Na 84, lá no início da 84. Dando curso às ideias, logo no início. Bom, a história é o seguinte. O senador, orgulhoso, tá? Muito egoísta, etc, coisa e tal, muito rico, muito inteligente, tá? Ele teve um problema com a filhinha, a Flávia, e aconselharam ele de um problema de lepra, né, hanseníase. Aconselharam ele ir lá para aquelas bandas do Oriente que o ar de lá era bom para curar isso. E ele foi e queria também esconder do patriciado romano, né, a doença da filha, que naquela época era horrível, né, ter hanseníase, né? E chegando lá, depois de vários acontecimentos, a esposa dele se tornou cristã. Cristo ainda estava vivo, tá? E aquilo ele começou a ficar na mão bronca disso, que ele era muito orgulhoso. Quem diria, né, dividir os bens, todo mundo é igual, a palavra humildade ele desconhecia, etc. E um dia a filha estava muito atacada da doença mesmo, a ranceníase estava florando muito forte, estourando, pipocando nela, febre. E ele fica nervoso, preocupado. Minha filha, o que é que você quer? Fale para mim, que presente você quer, que brinquedo você quer, que eu mando ir lá em Roma trazer todos os brinquedos para você. Só que em Roma, naquela época, né, era uma viagem meio indigesta, né? E estava em Jerusalém. Né? E a menina estava ouvindo falar muito sobre Jesus, né? Com muita força, muito esforço, fala para ele: papai, eu quero o Messias de Nazaré. Aquilo deixou, né, irritado. E no outro dia, ele conversando com a esposa, com a Lívia, ele ainda não tinha brigado com a esposa, né? Que o bicho não era... Esse é o Emmanuel, tá? Esse senador aí que nós estamos falando, tá? Não era muita flor que se cheire, não, né? Mas aí a Lívia fala: meu bem... E a menina não é Chico Xavier? É, Chico Xavier. Ah. Aí fala: meu bem, a menina pediu: o que custa você ir atrás do profeta? E aí ele resolve, no final da tarde, ir atrás do profeta. Vamos lá. Essa passagem é muito conhecida no meu espírito, que tem uma pergunta muito legal. É a partir de dando curso às ideias que fluíam, isso? Isso. Dando curso às ideias que lhe fluíam da mente, incendiada e abatida, Públio Lentulus considerou dificílima a hipótese do seu encontro com o mestre de Nazaré. Então, Como Públio se Lentulus entender? é o senador, tá? Senador romano, abaixo de César, né? Depois dele, né? Vamos lá. Como se entenderiam? Não lhe interessara o conhecimento minucioso dos dialetos do povo. E certamente Jesus lhe falaria em aramaico, comumente usado na bacia do Tiberíades. Profundas cismas entornavam-lhe do cérebro para o coração, como as sombras do crepúsculo que precediam a noite. O céu, porém, àquela hora, era de um azul maravilhoso, enquanto as claridades opalinas do luar não haviam esperado o fechamento absoluto do leque imenso da noite. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhe o palpitar descompassado no peito opresso. Dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do espírito. Apoiara-se insensivelmente num banco de pedras enfeitado de silvas e deixara-se ali ficar sondando o ilimitado do pensamento. Nunca experimentara sensação idêntica, senão no sonho memorável, relatado unicamente a Flamínio. No início do livro, ele teve um sonho que ele viu a reencarnação dele anterior, que ele foi o avô dele, tá? Tem muita história aí sobre essa encarnação dele, que ele, né,
ele esteve junto a pessoas famosas lá em Roma, que tentaram o golpe, é um monte de coisa, mas não vamos falar sobre isso aqui, não. E a mesma sensação que ele está tendo agora, ele teve quando teve esse sonho, que depois ele contou para o grande amigo dele, Flamínio Severus, que agora desencarnou ano retrasado, chamado Honório Abreu, aqui em Minas Gerais. Grande amigo dele. Vamos lá. Recordava-se dos menores feitos da sua vida terrestre, afigurando-se-lhe haver abandonado temporariamente o cárcere do corpo material. Sentia profundo êxtase diante da natureza e das suas maravilhas, sem saber como expressar a admiração e reconhecimento aos poderes celestes. Tal a clausura em que sempre se mantivera o coração insubmisso e orgulhoso. Bom, aqui é o seguinte, né? Ele entra em êxtase. Diz que ele está pairando, né? Só que o coração dele, como sempre foi muito orgulhoso e submisso, não está entendendo nada, pela segunda vez, nessa encarnação dele aqui. Porque esse encontro dele com Jesus não foi em corpo de carne, tá? Porque muita gente lê o livro e não entende isso. Ele está totalmente emancipado do corpo, tá? No máximo que a alma pode alcançar. E aonde nós vamos ver o que vai acontecer agora. E a pergunta, Elisa adora a pergunta que vai ser feita, né, Elisa? Não vou contar, não, deixa para depois. Vamos lá. Das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, causando-se deliciosamente ao aroma, agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito, como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Nossa platia. Não, alguém está chegando. Suaves, caramba, passos brandos. Diante de seus olhos ansiosos, destacara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Quem será, gente, que apareceu ali? Quem já leu o livro sabe, né? Quem já ouviu a história, né? Vamos lá. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes havia chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha no peito sufocado e opresso. Foi quando, então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Olha só, Jesus colocou, como fala aí, a destra, né?
na fronte. Então foi feita ali uma ligação magnética e não havia necessidade de palavras. É o que está falando aqui, de espírito para espírito, não há articulação de palavras. Não, isso é um plano muito alto. Mas não pensemos que o senhor Roberto falou ainda há pouco, o merecimento. Tem que ter merecimento. Mas não é ele, não. Vai ouvir aqui agora que Jesus vai falar para ele. Então, vamos ouvir. Né? Porque ele estava ali atendendo, né, ao pedido da menina. Vamos lá. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públio Lentulus não podia exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou. Sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoísta e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Aí quem tem o merecimento da história, tá? Como ela não podia ela pessoalmente procurar, o público foi e Jesus atendeu. Era muito bonito isso, né? Porque é o que nós estamos lendo sobre a intercessão, né? Em outros livros, né? No mundo maior. Olha a intercessão aí. Ela pediu, o próprio Jesus atendeu. Vamos pular, Elisa, né? Vamos pular. Vamos para o não, meu amigo, não estás sonhando. Não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Ó, ainda bem que eu não encontrei com Jesus, né? Hoje, o senador está encontrando um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida, para corrigir tudo aquilo que ele, os erros clamorosos que Jesus, né, coloca aqui. Tá? Mas Jesus continua. Vai lá, Elisa. Vamos lá. Está, porém, no teu querer ou aproveitá-la agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, é obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Agora vamos embora. Soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor, de unidade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade.
Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto de todos. Bom, tá bom aí, né, Elisa? O que é que eu estou mostrando aqui? Né? Ele teve um encontro com Jesus no estado que acreditamos, quem leu esse livro, que Jesus deve ter atendido a muitos dessa forma. Né? Jesus é um espírito extremamente... Nós nem podemos falar que era Jesus, que é Jesus, né? Está questão de sua evolução. Mas será que ele precisava, entre aspas, dormir? O corpo físico, sim, mas ele, né, conforme fala João no seu Evangelho, se fosse colocar tudo que Jesus fez, todos os seus milagres, todos os seus atos, não haveria livro no mundo que coubesse. Né? E né, foi procurar Jesus e conseguiu, né, num estado sublimado da alma, conversar com ele. Não foi, digamos assim, foi numa dimensão totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Eu estou falando isso aqui sobre a questão do êxtase. Tá? É um ponto muito acima do sonambulismo. Todos os livros que nós vamos falar sobre êxtase, nós vamos ter, né, essa explicação mais ou menos. Tem no livro Obras Póstumas aquela menininha que não acreditava que a música viesse lá do alto, e o Rossini vem, pega ela, desdobra ela, coloca ela em êxtase, e ela está num lugar que fala, estou ouvindo melodias maravilhosas, maravilhosas. Aí, de repente, ela, por favor, me acorde, senão eu não quero voltar. E foram obrigados a acordá-la. Tá? E tem uma outra passagem, mas não vamos ler não, que é do livro Paulo e Estevão. Vamos deixar chegar lá. Né? Mas o Saulo, ainda não era Paulo, né? Ele foi procurar ajuda com o pai. Vou só falar por alto a passagem. Chegando lá, o pai não quis atender, porque ele era considerado o futuro da raça. Era o futuro rabino de Jerusalém, que nós não temos nem ideia o que é isso, mas devia ser uma coisa grandiosa, que até hoje é, né? Imagina naquela época, né? E ele desprezou tudo para se tornar cristão, né? É o seguidor do carpinteiro crucificado. Naquela época, ser crucificado era um horror, né? Era o pior dos criminosos que eram crucificados. E o pai dele lhe atende mal, mas quando ele vai embora, o pai fica com pena mesmo assim, manda um saco de moedas para ele sobreviver durante algum tempo. E ele sai da cidade, lá de Tarsus, né? E deita debaixo de uma caverna, que é próxima à caverna. E está escrito na carta aos Coríntios, da seguinte forma, carta aos Coríntios, a segunda carta, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4. Saulo afirmava, conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Bom, Paulo é desdobrado, entra em êxtase também, e encontra com dois grandes amigos dele, Abigail e Gesiel. Tá? O Estevão, né? Então, ele também em êxtase vai conversar com esses dois espíritos gloriosos, né? E Abigail, eles dão conselhos como ele deve agir, né? Que estava começando ainda a luta, não havia motivo para ele se espantar, senão ele já sabia o que ia ser pior, né? Ali ele só tinha levado só um fora do pai, depois vinha ser navio naufragar, cobra morder, surra, jornal, roubo, assalto, tudo isso ele ia passar no futuro. Aquilo era o começo. E ele colocou assim na sua carta. O Emmanuel vai nos trazer ao certo o que aconteceu, como os detalhes desse encontro. Está no livro Paulo Estevão. E a Abigail deu 4 conselhos a ele.
Ele não passou para o Evangelho, não passou para a sua carta. Tá? Ela primeiro fala, Paulo, existe 4, assim, digamos, fases, não me lembro qual palavra que ela usa. Primeira, ama. Segundo, trabalha. Terceiro, espera. E por último, sempre o mais difícil para todos nós, perdoa. Tá? Ama, trabalha, espera e perdoa. É o conselho que serve para qualquer um de nós. Qualquer um cristão, é um conselho. Se nós conseguirmos trabalhar isso em nós, tá? Nós vamos fazer que nem o Saulo, vamos nos tornar Paulos. É uma passagem muito bonita. Certo? Bom, eu quis falar isso para falar um pouco sobre êxtase, né? Ver que nós temos na literatura espírita, aqui eu citei 3 casos. Mas se for procurar, tem muitos outros casos de êxtase. Tá ok? Alguém quer entrar em êxtase essa noite, se encontrar com Jesus, ou com Paulo, ou com Estevão? Diz para mim. Tá não, Elisa? Não, Sou Roberto? estou preparada para isso. Eu reconheço a minha pequena insignificância. Pois é. Dona Luz e Consuelo, estão preparadas? Não, quero ficar por aqui mesmo. Estou bem aqui. Eu quero encontrar com o Chico. Quer encontrar com o Chico? Eu quero. Olha, tem um cara chamado... Eu não me lembro. Você quer Walter? Walter, não estou lembrado do sobrenome dele, não. E uma vez eu fui ver uma palestra dele lá no Humildade e Amor, e ele falou a coisa mais certa do mundo. Né? Vocês já, durante a palestra, né? Vocês já foram lá em Uberaba, gente? Uma meia dúzia levantou a mão. E aquele salão lá do Humildade e Amor deve caber umas 150 pessoas. Só vocês foram ver o Chico? Gente, olha só o que eu vou falar para vocês. O Chico está velhinho. Aproveita, gente. Aproveita. Vão lá visitar o Chico. Porque se está aqui vocês estão achando difícil ir lá em Uberaba, pegar um ônibus em Uberaba, visitar o Chico, imaginem depois que ele desencarnar. Vocês não vão conseguir com muita facilidade visitar o Chico, não. Não vai ter ônibus para Uberaba, não. Vai ter merecimento. Você sabe o que ele falou? Uma grande verdade? Tá? Tem que ter merecimento. O Chico, realmente, eu acho que qualquer um de nós, de repente, se evocá-lo no lance mesmo de necessidade e tal, acho que ele até aparece. Sim. Mas um pouco de merecimento nós não temos que ter, né? Um pouco de trabalho, né? Uma mãozinha assim meio calejada. A minha lisinha. Mas é isso aí, Consuelo. Reza que, olha, ele te aparece. Ué, eu posso sonhar, né? Eu posso ter esperança, né? Você não diz que a gente tem que esperar? Mas o Chico, ele pela humildade dele, pela assim, a solidariedade dele, que era um homem muito solidário, né? Eu acho que não é difícil mesmo, não. Você falou uma coisa até interessante. Acho que ele é um espírito. Agora, o problema é esse, né? As vibrações dele é a nossa, né? Não sei como é que vai ser. Mas vamos ver. Essa noite vamos fazer isso. Eu sempre peço para ele. Pede sim. Vamos todo mundo rezar para encontrar com o Chico essa noite. Está mais fácil que Jesus e melhor. Ele vai compreender mais a gente. Bom, vamos lá, Elisa. Vamos. Então, pergunta 439. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. Bom, o que nós já falamos aqui, né? Vai embora. É o máximo também. Depois disso aí, só o desencarne. Tá? Mas a pergunta que vem é uma pergunta interessante que vai falar um pouco sobre Jesus e Paulo, e Saulo. Nós comentamos aqui. Os 2 casos. Então, vamos compreender nessa pergunta a diferença, talvez, vou botar entre aspas, a diferença, talvez, do sonambulismo para o êxtase.
E a pergunta é muito interessante. E nesses dois causos que nós falamos aqui, nós vamos ver que há muito dessa pergunta. Vamos lá. 440, né, Elisa? 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Bom, vamos lá nos causos que nós falamos. O senador senta no banco de pedra, se desdobra, entra num clima que maravilhoso, só que ele, como é muito coração muito fechado, muito orgulhoso, não compreende o que está acontecendo, e lhe aparece Jesus. Poxa, Jesus, eu não acredito que andasse numa vibração em espírito, né? Jesus aparece em espírito. Numa vibração muito baixa, não. Uma frequência, deve ser uma frequência altíssima, mesmo ele estando encarnado com o corpo lhe segurando um pouco, né? Então, essa pergunta aí, penetra realmente nos mundos superiores? Jesus, mesmo estando entre nós aqui encarnado, né, em espírito, ele não devia ficar muito rasteiro, digamos assim. Tá? A dimensão que ele devia estar, ou seja, o senador foi levado a ele. Tá? É levado a ele. Então, está no mundo, em relação ao nosso, superior. No caso de Saulo, Abigail e Jezeel. Ele fala, foi levado ao terceiro céu, na carta dele, porque ele não entendia o que aconteceu. Mas como Paulo era considerado também gnóstico, tá? Espiritualista daquela época, os gnósticos da época eram os espiritualistas. Tá? Esse terceiro céu já é uma ideia de que ele estava em uma dimensão muito elevada. Não era o primeiro céu. Não sei nem que conta é essa. Mas já era um céu mais adiante. Então, no mundo também superior. Terceiro caso nós falamos, livro Obras Póstumas. O Rossini é o Bellini, agora eu não me lembro qual foi dos dois maestros, tá? Acho que é Bellini, né? Rossini não, Bellini pega a menina e também a conduz no mundo onde ela vai escutar, né, canções maravilhosas e não quer voltar. E pede à família, pelo amor de Deus, jogue água em mim, me acorde para ele voltar. Eu não quero voltar, eu quero ficar por aqui. Né? Aí depois vem a explicação lá do Bellini, né? Sobre esse caso aí, do êxtase, que é essa, onde ela foi levada, né? Tá tudo lá explicadinho, o livro Obras Póstumas. Tá? Então a pergunta é essa aí: o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Pelos exemplos que nós temos, o que é que vocês acham antes de ler a resposta? Pelos exemplos. Vamos fazer uma eleição, uma votação aqui, gente. Elisa, seu Roberto, Consuelo, o que é que dá a entender? Pela pergunta anterior, o sonambulismo é mais apurado. Né? Então, esse êxtase é muito mais apurado. Consequentemente, nós vamos a esferas que provavelmente, num simples sonambulismo, nós não iríamos. Sim. Inclusive, no sonambulismo, também um detalhe. Nós também não vamos só para mundos superiores. No caso do sonambulismo, nós vamos também, né, em frequências mais baixas. Aquela senhora, a Madame Planey-Maison, é isso, Elis? Planey-Maison, a do livro também, Obras Póstumas, ela se desdobra, né, no sonambulismo provocado e vai encontrar um corpo de um senhor que tinha desaparecido alguns quilômetros à frente do rio Sena. Ela não foi para um mundo maravilhoso. Ela continuou por ali. A gente vai vendo a diferença que há entre um e outro. Tá? A gente vai começando a compreender de uma coisinha, né, e outra, essa diferença. Alguém quer comentar falar alguma coisa sobre isso? Deu para entender a diferença do êxtase, sonambulismo? Essa pequena diferença, mas que é grande.
Consuelo, dona Luz? É? Pequena, grande diferença, né? É uma grande diferença, porque no sonambulismo nós não estamos tão livres assim para conseguirmos ir a um mundo superior, digamos assim. Né? Deve ser uma dificuldade que os espíritos que nos levam, né? Fala, dona Luz. Mas olha só, Afra, me diga uma coisa. Mas não é também qualquer sonâmbulo, vamos dizer assim, né? Que tenha o êxtase para ir em esferas mais superiores. Ele deve ter, ou sei lá, um mérito qualquer, um diferencial para isso, né? Sim, o Emmanuel, né, o Públio Lentulus, teve a esposa, que foi o diferencial. O Saulo, ele era o vaso escolhido, conforme Jesus fala, né? Esse é o vaso escolhido. Quer dizer, tinham diferenciais. Né? Jesus sabia que o Saulo ia vencer. Né? Jesus tinha certeza absoluta de que o Saulo ia vencer. E existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, que eu não estou lembrado da pergunta, 500 e pouco. Eu não estou lembrado, que fala justamente por isso aí. 579, se não me engano. Deixa eu até dar uma olhada rapidinho, que já está dando tempo. 579. Só para me ver se é essa. Se não for. Hoje está difícil achar 579. Achei. 579. Quer ler, Elisa? Rapidinho. Você pagou dele em 579. Pois, se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confia em missão importante e interesse geral a um espírito capaz de falir? Ou seja, Deus, no caso, Jesus confiou Saulo, futuro Paulo, né? Naquela missão. Será que Jesus tinha certeza que ele ia conseguir a missão? Não faliria? Olha a resposta. Não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido. Ou será vencido. Sabe-o, crede e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda questão, para vós, está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Quer dizer, Saulo era o vaso escolhido. Jesus confiou a ele uma missão que sabia que ele não ia falir. E deu aquelas vaciladas. Né? Por isso que Jesus também mandou encarnar junto Gesiel e Abigail. Para ir ali, né? Só, né, dando por aqui, por ali, só dando o tipo tocando o boi, né? Tocando a boiada, né? Só levando ele pelo caminho. Ele estava errado. Pô, conexão ruim. Não gosto de tirar a imagem. Estava errado, mas os dois, um através da inteligência, outro através do coração, colocou. Então, a pergunta aí, dona Luz, né? Há merecimento, há confiança, né? Quando o espírito vem realmente com a missão, geralmente ele vai receber instruções no alto, vai se desdobrar a alturas que nós não temos ideia, né? Vamos ver o pessoal da vacina, aí, os cientistas, os inventores, né? Nós sabemos da questão da lâmpada elétrica, que quando ela, né, foi inventada, Thomas Edison teve no plano, né, no sonho, quer dizer, teve no plano também altíssimo, e recebeu as informações que precisava para, né, terminar o invento da lâmpada, né, botar ela em uso para a humanidade. Tá? Então, é isso aí. A maioria desses grandes nomes que falam, eu sonhei, né, quando escrevem livros inspirados, eles vão mesmo a locais mesmo, né? Eu estou falando coisas assim relativamente ao bem, né? Quando é ao mal, não é bem êxtase, não. Vão em locais, né, meio pesado, mas quando é para o bem, coisas mesmo legal, geralmente é êxtase, estão em êxtase, tá? Os músicos, né? Aquelas melodias, a música clássica, aquelas melodias, Beethoven,
né, que sonhou com isso, sonhou com aquilo, e trouxe aquelas sinfonias, tem aquela Sonata ao Luar, né? Diz que ele realmente se inspirou, não sei em que. Tem uma história para ler aquela música Sonata ao Luar, e que é linda, né? E assim por diante, né? É essa questão que nós estamos estudando, do êxtase, dos estáticos. Bom, 8h33. Vamos ler a resposta dela, Elisa? Para parar. Bom. Então, vamos ler a pergunta e a resposta, tá? O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Resposta: vê esses mundos e compreende a felicidade do que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Ou seja, tem um limite também, tá? Há mundos que mesmo para eles são inacessíveis. Tem um limite. O espírito mesmo não tá, assim, de acordo com o grau de evolução, vai ter o seu máximo também, tá? Tá sem limite, eu acho que só por uma condição já de anjo para lá, né? Jesus, etc., esses grandes espíritos que estiveram entre nós aí, né? Para eles, de repente, é outra condição. Gente, deu para pegar aí o assunto de hoje? Está tudo bem? Alguém quer comentar mais alguma coisa ou perguntar? Consuelo hoje vai visitar Chico Xavier. Estou rezando aqui, orando aqui por ela. E orando pelo Chico também, né? Vou tentar, né? Tentar não custa. A gente tenta, se der, deu. Se colar, colou. Tomara que sexta-feira você fala. Eu achei interessante esse adendo que você colocou aí. Vou orar pelo Chico também. O que será isso? A pessoa como eu vou encher o saco dele se eu conseguisse encontrar com ele? Nossa, mãe. Por isso que ele falou que vai orar por ele. É. O senhor Roberto percebeu a sutileza. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Bom, sexta-feira é Paulo Estevam, né? Vamos começar o livro realmente classista. Estudamos só o prefácio até agora, né? Ok? Então, o Roberto está com o senhor agora. Pode assumir. Fechar o microfone. Fechar nossos olhos. Agradecer pela oportunidade de mais uma noite de estudo, Livro dos Espíritos. Que tenhamos realmente assimilado o que nos foi passado pelo nosso irmão Afrânio, nos esforçarmos em colocar em prática como conhecimento, transmitir com seriedade àqueles que desejarem. E voltamos a pedir pelos nossos irmãos desabrigados dessa catástrofe da cidade de Petrópolis. Atender o pedido da nossa irmã Ellen, mentalizarmos os seus parentes, Morro da Oficina. Te pedir, Jesus, que os nossos irmãos desencarnados socorristas estejam juntos, esses irmãos que tiveram esse desencarne abrupto e violento. Pedimos que nos dê uma noite de paz, de tranquilidade. Que as nossas mentes realmente descansem, se tranquilizem. Não devemos para a nossa hora de dormir pensamentos desastrosos, terríveis,
no dia de hoje, para que possamos ter e, se possível, mentalizarmos em paz os acontecimentos de Petrópolis. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estudo. Fica conosco, Senhor, nos envolvendo, nos abençoando, nos acalmando, nos tranquilizando, não só agora, mas por todo sempre. Que assim seja, que assim se faça. Graças e graças a Deus. Saúde, luz e paz a todos. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus.